Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, nós vamos ler do verso 6 até o verso número 9. Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículo 6 até o versículo número 9. A palavra de Deus diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Amém. Senhor, nós queremos aprender com a Tua palavra, Pai. Nós queremos, essa manhã, ouvir a Tua voz. Não é nosso interesse ouvir homens com doutrinas humanas, com filosofias deste mundo que nada acrescentam à nossa vida. Somente a Tua palavra tem o poder de nos transformar. Ela é o verdadeiro alimento, Pai. E nós precisamos desse alimento para sermos sustentados, para permanecermos de pé. Fala o nosso coração, nos alimenta esta manhã e usa a minha vida, Pai, que eu entrego em Tuas mãos, pedindo a unção do Espírito Santo, para que nesse poder a palavra seja ministrada, barreiras sejam quebradas, barreiras de entendimento, distrações, Pai, para que o Teu povo tenha proveito em ouvir a Tua palavra. É o que eu te peço esta manhã em oração com eles, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está uma pequena parábola de Jesus, e Jesus no seu ministério contou diversas parábolas, histórias com um significado, que trazem um aprendizado, que trazem uma direção de Deus de uma maneira simples, fácil também de ser compreendida. E aqui está uma dessas parábolas pequenas de Jesus, mas não é pelo seu tamanho que ela tem menos importância. Porque, em poucas palavras, Jesus nos ensina algo aqui muito importante. Grandes conceitos foram ensinados por Jesus através de pequenas parábolas como esta. E esta aqui é uma parábola de advertência. Advertência àqueles que pensam que podem viver nesse mundo sem produzir, que podem desfrutar do mundo sem dar alguma coisa em troca daquilo que tem recebido, ou seja, sem apresentar frutos. Jesus fala simbolicamente de uma árvore, não é? No caso aqui uma figueira, que tinha suas folhas, talvez tivesse suas flores, mas que não apresentava um resultado daquilo para a qual ela foi plantada. Produzir o fruto, que é o mais importante que a árvore tem para dar, não é? Então, a advertência de Jesus é para as pessoas, certamente, não é para as árvores. Ele está usando a parábola como um símbolo para que eu entenda que ele está falando de mim. Eu, como uma árvore plantada pelo Senhor. Não é assim que a Bíblia fala sobre nós, cristãos? Árvores plantadas pelo Senhor. Somos nós estas árvores, mas não podemos viver sem apresentar o fruto. Uma árvore que não apresenta fruto é uma anomalia na visão de Deus e na visão de nós também. Se você planta alguma coisa, você espera uma produção daquilo que você plantou. Você espera que haja uma utilidade. Então, algo que foi plantado e que não apresenta fruto é algo anormal, é uma anomalia, é algo que precisa ser, de alguma forma, tratado. E é disso que Jesus está falando aqui. Mas também isso pode implicar naqueles que acham que já deram o bastante, não é, que já produziram o bastante, porque ele fala de uma figueira que há muito tempo não apresentava frutos, mas ele não diz nada sobre o passado dessa figueira.
Pode ser que em outras épocas ela já tenha dado frutos. E muitos de nós também, às vezes, queremos viver dos frutos do passado, né, irmãos? No passado eu já dei muitos frutos. No passado eu já fiz muita coisa. Só que a Bíblia diz para a gente que o justo, ele floresce como a palmeira. Mesmo depois de velho, continua dando os seus frutos. Não há uma época para parar de dar frutos. Dá para entender isso? Não há uma época em que a gente ficou agora isento de produzir alguma coisa. Não existe aposentadoria no mundo cristão. Pode dizer assim para você entender, não é? Não existe um momento em que você vai se retirar da ativa e que você agora vai ficar apenas colhendo. Todos nós precisamos dar frutos, e é sobre isso o que Deus está nos falando essa manhã. Então, para entender aqui o texto, eu preciso saber que tipo de frutos Deus espera encontrar de mim, que sou humano. De uma figueira, Ele espera encontrar figos. Eu não sou uma figueira, eu sou um ser humano. Que tipo de frutos o Senhor espera encontrar de cada um de nós? Muitas pessoas também têm dúvidas a respeito do tipo de fruto que Deus espera que ela entregue. A pessoa tem dúvida a respeito do que Deus quer. Veja, o melhor fruto que a gente tem para dar ao Senhor, nem sempre é aquilo que é visível, nem sempre é aquilo que é notado. Numa figueira, você logo percebe os seus frutos. Quando você olha para uma árvore frutífera, você logo percebe que ela está cheia dos seus frutos, porque os frutos são visíveis, são aparentes. Mas quando se fala do homem, entenda que os nossos frutos nem sempre são aparentes. E até, eu ouso dizer, os mais valiosos não aparecem. Os frutos mais valiosos que você tem para dar não aparecem. Quer o exemplo maior? A fé. O que a Bíblia diz sobre a fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você consegue ver a fé de alguém? Você consegue olhar para alguém e ver a sua fé? Não, você não vê. Você pode até ver atitudes de fé, mas a fé é um fruto invisível. É um fruto que não é aparente. E pelo que diz a Bíblia, é o que mais agrada a Deus. Por isso, até nisso há uma dificuldade na gente a entender o que Deus quer de nós. Eu, quando falo de frutos, quando Jesus fala de frutos na Bíblia, talvez você pense apenas em coisas que a gente faça, em obras que a gente opere. Mas a maioria dos frutos que agradam a Deus são interiores. São coisas que não se demonstram visivelmente, mas são sentimentos interiores. A Bíblia diz, ame a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Um sentimento de amor, ele também não é visível. Eu olhando para alguém, eu não consigo dizer se essa pessoa ama a Deus ou não. Mas Deus que conhece os corações sabe quem verdadeiramente lhe ama, não é? E quer um fruto melhor do que esse, amar a Deus, ou seja, ter fé também, crer nele de todo o teu coração, isso é um fruto invisível. E esse fruto interior, ele não pode ser substituído por algo exterior. Outro engano em que as pessoas muitas vezes caem, até dentro da igreja, é imaginar que eu posso substituir um fruto interior por um exterior. Bom, eu não amo de fato a Deus, eu não tenho fé do jeito que Ele quer, mas eu trabalho muito na igreja. O que é isso? É achar que um fruto visível pode substituir este outro que é invisível e que é muito mais importante. Veja, a Bíblia não diz que sem trabalhar na igreja não se pode agradar a Deus. A Bíblia fala isso? Não. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu posso até trabalhar na obra de Deus, mas, no entanto, não agradá-lo como Ele gostaria. Não ser produtivo como Ele gostaria. Não mostrar o fruto que Ele desejaria. Simplesmente porque estou substituindo algo visível por algo invisível, que é muito mais importante do que aquilo que está aparente e à vista de todos.
Então, esse fruto não pode ser substituído por nada. E os principais frutos que nós devemos dar em primeiro lugar, não digo que outros não sejam importantes, mas é aquilo, irmãos, é a questão de prioridade. Eu posso fazer muitas coisas, mas se eu não fizer o que é mais importante, primeiro, adianta tudo aquilo que eu faço? Veja, você tem um trabalhador e você dá algumas tarefas a ele, mas você diz, olha, essa aqui é a mais importante, você não pode deixar de fazer. E depois tem outras 99 para fazer. No final do dia ele diz para você, eu fiz tudo o que o senhor me mandou, menos essa aqui que o senhor disse que era o mais importante. O que você vai achar desse trabalhador? Adianta isso? Pensa comigo. Há fruto nisso, você não vai elogiá-lo pelas 99 que ele fez, você vai sim criticá-lo por aquela que era mais importante que ele deixou de fazer. É óbvio isso. Então, o fruto mais importante, em primeiro lugar, que Deus deseja de nós, fé. Fé que gera um outro fruto chamado arrependimento, também invisível. Você olha para uma pessoa, você não consegue dizer se ela está arrependida ou não. Ela pode até fingir que está. Eu já disse aqui em algumas outras pregações que lágrimas não são sinal de arrependimento. A gente vê na Bíblia muita gente que chorou e nem por isso se arrependeu. Entende? Então, são coisas abstratas que também não se veem, não são visíveis, mas que são as mais importantes. Fé que produz um genuíno arrependimento. Por isso a Bíblia diz, a salvação vem pela fé. Por que vem pela fé? Porque a fé gera este arrependimento. O fato de eu crer em Deus faz com que eu me enxergue como sou, e me enxergando como sou faz com que eu me arrependa diante daquilo que passo a conhecer de Deus. A fé abre os meus olhos. A fé produz em mim o arrependimento necessário. Então, queridos, isso é algo principal, é algo essencial, primordial. Não adianta eu dar todos os outros frutos se não der primeiro este, que é o essencial. Não adianta eu servir a Deus sem crer nele. Não adianta eu fazer coisas para Deus, achando que estou fazendo para Deus, sem ser convertido de fato, sem ter experimentado o novo nascimento que só vem através da fé e do arrependimento. É isto que realmente produz a conversão do coração. Então, quando se fala em fruto da Bíblia, Deus não pede frutos daquele que não é convertido. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender também. Eu poucas vezes me decepciono com as pessoas porque eu não espero nada de quem não é convertido. As únicas pessoas que podem causar talvez alguma decepção na gente são aqueles que a gente acha que é convertido, né? E aí você diz, poxa... Porque quem não é, eu não espero nada. Às vezes as pessoas chegam me contando problemas. Ah, pastor, ele fez isso, ele fez aquilo. Como é que pode? Eu pergunto, ele é crente? Não. Aí eu falei, você esperava o que dele? Se ele não é crente, você esperava o que dele? Você esperava que ele fosse maravilhoso, honesto, puro, simples? Essas coisas são características daquele que crê. Entende isso? E o pior é que muita gente que diz que crê não apresenta essas características. Porque quem sabe não são convertidas verdadeiramente. Mas como nós não podemos julgar quem é ou quem não é, porque são coisas, como disse e repito, invisíveis, eu não consigo enxergá-las. Mas o que Deus enxerga é o que é importante, porque a parábola contada por Jesus é a visão de Deus. Deus é o dono deste terreno onde foi plantada a vinha, onde foi plantada, a figueira. Ele é o dono do terreno, ele é o que fez aquilo, então é ele que está olhando como é que está o rendimento dessa árvore. E aí, irmãos, a gente precisa entender esses conceitos, porque frutos exteriores, embora sejam também importantes, eles são decorrentes dos frutos interiores. Um não sobrevive sem o outro. Nada do que eu faça exteriormente terá valor se primeiro eu não fizer o que é essencial, que é aquilo que é interior. Como ensinou Jesus em Mateus capítulo 6, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Há uma ordem de prioridade na Bíblia que eu não posso alterar ao meu bel prazer. Não adianta dar a Deus coisas que Ele não está querendo em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Deus diz assim, filho meu, dá-me o teu coração. Enquanto você não der o coração para Deus, não adianta você dar um monte de outras coisas.
eu dou dinheiro, eu dou trabalho, eu dou sacrifício, eu dou isso, eu dou aquilo. Mas em primeiro lugar Ele quer o teu coração. O que Ele quer e o que agrada a Ele é a tua fé. Ela é impossível agradá-lo. Então qualquer outra coisa que eu faça, embora seja bom, embora sejam coisas importantes, sejam coisas elogiáveis, elas não cumprem o papel de serem consideradas por Deus como realmente frutos em nossa vida. Irmãos, como é difícil a gente entender isso. Porque a gente tem muitas vezes uma mentalidade carnal que só consegue enxergar o que é visível. É uma limitação nossa, mas Deus não é assim. Deus enxerga o que é invisível, Deus enxerga o coração do homem, Deus enxerga a fé genuína de uma pessoa, que para nós é impossível enxergar. Então nós nos julgamos e nós nos reparamos pelas coisas que são aparentes, porque são as únicas que nós podemos ver. Por isso Jesus certa vez disse para os judeus: vocês vão ficar surpresos quando encontrarem antes de vocês no céu muitos que vocês acham que não poderiam ir para lá. Publicanos, meretrizes, pecadores. Eles vão preceder vocês no reino dos céus. Porque vocês acham que por serem judeus já estão garantidos ali. Lembra do que Jesus falou? É exatamente essa visão que nós não temos, não possuímos. Então, frutos exteriores são importantes, mas devem ser precedidos por aquilo que realmente importa a Deus. Porque no dia do juízo, que a Bíblia fala que vem e virá, todos apresentarão a Deus os seus frutos. Tudo ficará visível diante de todos. Muitos apresentarão a Deus as suas obras. E muitos vão apresentar muitas boas obras em orfanatos, em asilos, em medalhas, em títulos, em reconhecimentos. Mas se não apresentar o essencial, tudo isso perde o seu valor. Todas essas coisas que são boas e importantes são secundárias diante daquela que é primordial. Ninguém vai chegar diante de Deus apresentando suas boas obras e dizer para Deus: eu mereço entrar no céu. O que ele queria, em primeiro lugar, é que ela tivesse fé completa nele, que ela tivesse um coração totalmente dele, que ela fosse completamente entregue a ele, mas ela estava entregue às suas obras de caridade, ela estava entregue às suas ações, achando que com seus frutos conseguiria algo, e ela não deu a Deus o principal, a fé, e o arrependimento e o seu coração. Talvez essas pessoas nunca se arrependam porque por suas obras se acham boas demais. Eu sou uma pessoa caridosa, do que tenho para me arrepender? E ao invés de tornar Deus propício a ela, pelo contrário, torna Deus mais distante. Lembra da oração do publicano e do fariseu? O fariseu contava as suas vantagens: Senhor, graças te dou, porque não sou como esse publicano. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu oro quantas vezes por dia, eu leio a tua Bíblia, eu conheço a tua palavra, eu faço caridade, eu faço isso e aquilo. Que bom que eu não sou igual a esse miserável. Só que Jesus disse que quem foi para casa justificado foi o miserável do publicano, não foi o fariseu. Então as obras são muito boas de serem feitas, mas elas não podem substituir o primeiro lugar, que é um coração totalmente entregue a Deus, uma fé genuína, um reconhecimento de pecado que só me dá a oportunidade de me arrepender. Pelo contrário, quando eu me acho bom, eu não vejo necessidade de arrependimento. E quando eu não vejo necessidade de arrependimento, eu ofendo a Deus com aquilo que eu sou, embora faça tantas coisas boas e produtivas. E isso é um conceito bíblico essencial, que muita gente esquece nessa hora. Por isso, tantas religiões apregoam a salvação pelas obras. Mas o que a Bíblia Sagrada diz, eu quero ler contigo em Isaías, capítulo 64, no versículo 6 até o versículo 8, Isaías 64, do verso número 6 ao 8, a Bíblia diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos da imundícia.
Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obras das tuas mãos. Todas as nossas justiças, aquilo que achamos bom, justo, não é mais do que obrigação fazermos, irmãos. Mas diante de Deus, se não dermos o coração, a fé e o arrependimento, tudo isso é como um trapo de imundícia, ou seja, não serve para absolutamente nada. O que o Senhor quer é que eu me reconheça culpado, creia nele de todo o meu coração, me arrependa, para que eu me torne barro em suas mãos, para que aí sim ele possa fazer de mim algo valioso, para que os frutos que eu passe a dar a partir desse momento passem a ser de fato valiosos. Esse entendimento é o que muita gente não tem. E aí muita confusão, até na Igreja de Cristo, a respeito dessas coisas, muito legalismo, muitas ações, muita vaidade, muita competição, coisas que são completamente carnais. Até as obras que a gente faz em Cristo, a Bíblia diz, serão provadas, irmãos. Tudo o que fazemos será provado. Veja um texto importante de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3. Leia comigo aqui, 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 11 ao 15, há um texto bem conhecido que Paulo nos dá aqui um grande alerta a respeito até daquilo que nós fazemos em Cristo, não estou dizendo o que fazemos fora de Cristo, não é? Veja o que ele fala a respeito disso. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 até o versículo 15. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento, ele é a base. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, quem é o fundamento? Jesus. Se alguém edifica sobre Jesus, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra que alguém edificou sobre o fundamento, quem é o fundamento? Jesus. Ele está falando de gente que está edificando em Cristo. E edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Veja, até aquilo que fazemos em Cristo, ou seja, depois da fé, depois do arrependimento, os frutos que produzimos também são diferenciados. Veja, duas diferenças. Primeiro, daqueles que não conhecem a Cristo, não deram seu coração para Ele, não se arrependeram, não se converteram, não têm fé, esse o fruto não serve para nada. Mas mesmo no outro grupo, dos que primeiro se converteram, se entregaram, se renderam, creram, se arrependeram, os frutos também são provados. Veja, aquilo que a gente acha que faz e faz bem, também será provado. E será provado pelo quê? Pelo fogo. Pelo fogo, e não é o fogo do inferno, pode ficar tranquilo, tá? Não tem inferno aqui nessa passagem. Será provado pelo fogo, o fogo de Deus, o fogo consumidor do Senhor. Terrível coisa é cair nas mãos dos Deus vivos, não é o que diz a Bíblia? O fogo de Deus o provará. Provará o quê? As obras que fazemos. E ele dá algumas qualidades de obras aqui, são distintas: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. 3 resistem ao fogo, 3 não resistem ao fogo. Ouro, prata e pedras preciosas resistem ao fogo. Madeira, feno e palha cada vez vai resistindo menos ao fogo. Queimam-se quase que instantaneamente. A madeira demora um pouco mais, o feno um pouco mais, a palha é direto, não é? É imediato. Então são coisas que serão provadas, serão queimadas e nada sobrará delas. Então até as obras que fazemos em Cristo serão analisadas por esse crivo de Deus,
para de fato serem consideradas. Não quer dizer que as que foram queimadas impedirá a salvação daqueles que as fizeram. Por quê? Porque antes já creram, já se arrependeram, já cumpriram aqueles requisitos que eu falei para você. Todavia será salvo, mas como que através do fogo. Ou seja, vai ser salvo, mas é pela misericórdia pura mesmo, né? Não porque obras vão salvar alguém, mas trarão galardão. Salvos, mas sem galardão. Dá para entender? É esse o princípio apresentado por Paulo aqui. Então, para a gente entender essa parábola, agora com esses conceitos em mente, vamos olhar para o texto aqui com mais cuidado. Volta lá em Lucas, capítulo número 13, no versículo 6 até o versículo 9. Veja, a gente precisa olhar com atenção. São poucos versículos, mas, como eu disse, Jesus está ensinando um princípio muito importante. Primeiro princípio, versículo 6. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola, é uma parábola. Certo homem tinha o quê? Uma figueira plantada aonde? Na sua vinha. E vindo procurar fruto nela, não achou. Primeiro eu preciso entender quem é esse certo homem que tinha uma figueira plantada no terreno da sua vinha. Esse homem é Deus. O homem citado por Jesus aqui simboliza Deus. Deus é o dono da vinha. Na verdade, Deus é o dono de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos os que habitam sobre ela. Deus é o dono de tudo. Tudo pertence a Deus. Se estamos ocupando um espaço aqui, estamos ocupando um espaço que pertence a Deus. Somos inquilinos. Amém? Não somos proprietários de nada. A Bíblia diz para nós no Novo Testamento que nós somos peregrinos numa terra que não é nossa. Não temos aqui cidade permanente, diz a palavra de Deus. Tudo que temos está aqui para o nosso uso, mas nada é nosso. A vinha é de Deus, a figueira é de Deus, eu sou de Deus, todo mundo é de Deus, tudo pertence a Deus. É o primeiro passo para entender a palavra. E ele nos plantou. A figueira foi plantada pelo dono da vinha, dentro daquela vinha foi plantada uma figueira. Então, é a ação dele essa plantação. E ele, como dono daquele terreno, ele nos deu um terreno muito fértil, muito bom, como tudo que Deus nos dá. Lembra quando Deus criou o mundo, o que ele disse? Viu Deus que tudo era bom. Tudo que Deus criou é bom. Deus colocou você aqui. O mundo está ruim? Tá, mas foi por causa de você. O mundo está ruim por causa da gente, não por causa de Deus. Deus criou um mundo maravilhoso. E, aliás, quando você anda pelo mundo, quanto menos gente tem naquele lugar, melhor é o lugar. Já viu isso? Não viu? Já reparou isso? Vai para um lugar, quanto menos gente mora naquela cidade, melhor é a cidade. Quanto menos gente está naquele campo, melhor é o campo. É a gente que estraga, irmão. Chegou o homem e estragou tudo. Infelizmente. É a natureza do pecado, né? É a gente que põe a mão e azeda tudo. Mas o que Deus criou é bom, é muito bom, é maravilhoso. Então Deus nos colocou plantados num lugar que tem tudo para dar certo. Tem tudo que eu preciso para produzir, o solo é fértil, a terra é boa, os nutrientes estão lá, será natural que eu produza. Isso Deus fez com o homem. Era natural que Adão tivesse um futuro maravilhoso, você não acha? Ele colocou o homem num paraíso, a gente chama assim, com tudo do bom e do melhor. Seria natural, seria de se esperar que aquele homem e aquela mulher dessem certo. Mas eles deram errado. A culpa foi de Deus? Não. E esse solo fértil, Deus nos colocou hoje nele. Cada um de nós que nasce é plantado nessa mesma terra. Terra que Deus criou como um paraíso para a gente viver nela e fazer dela um lugar maravilhoso. Ele nos deu todas as condições para dar frutos. Se alguém não dar fruto, não pode colocar a culpa em Deus. Aquela figueira jamais poderia dizer, eu não dou fruto porque essa terra é ruim, porque aqui não chove, porque aqui não tem água, porque aqui isso, aqui aquilo. Ninguém pode dizer que não tem condições de dar frutos. Dar frutos é uma consequência
daquilo que Deus nos deu. Deus deu a todos nós, irmãos, as mesmas capacidades. Por isso que me irrita esse discurso mimizento das minorias que se acham prejudicadas e vítimas da sociedade. Todo mundo tem a mesma condição. Ah, pastor, mas tem gente que nasceu em berço de ouro, tem gente que nasceu em berço de pedra, tem gente que nasceu sem berço. Tem, é verdade. Mas a terra é a mesma. A decisão do que fazer pesa sobre todos. Não posso perdoar Adão e Eva, não posso perdoar qualquer um que nasceu em chão, porque decidiu fazer o que é errado. A decisão de fazer o que é certo é de qualquer um. E quantos são os exemplos de pessoas que nasceram na miséria, mas que decidiram ser honestas, decidiram ser boas e produziram, e foram abençoadas, e se tornam um exemplo, mas esquecido, por aqueles que querem só vitimizar as pessoas. Não teve oportunidade, coitadinho dele. Todos têm a mesma oportunidade nessa mesma terra, seja ela boa ou ruim. Deus dá a todos os que quiserem. Se quiserem me ouvir, comereis o melhor dessa terra. É o que diz a palavra de Deus e eu fico com ela. A decisão é individual, não é coletiva. Eu posso ser diferente mesmo morando na favela, no pior ambiente do mundo. Eu não sou obrigado a ser bandido. Eu tenho muito mais chance de sê-lo. Eu tenho muito mais tentação para ser, mas eu posso dizer não. Todo ser humano pode dizer não. A decisão é nossa. Então Deus nos plantou numa terra boa, numa terra em que Ele pode esperar de mim frutos. Era o que Deus esperava dessa figueira. Mas a Bíblia diz aqui que Ele veio procurar fruto nela e não achou. Veja, Deus vem procurar o fruto. Por que Deus vem procurar o fruto? Porque é óbvio que ela tinha que dar frutos. É natural que ela produzisse frutos. Senão Deus não vem procurar o que Ele acha que eu não posso dar. Veja, nesse momento não há distinção. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não cobra mais de uns ou de outros. Deus não cobra mais do rico, nem cobra mais do pobre. Todos são iguais diante de Deus. Deus vem procurar frutos em todos. Ah, eu tive uma infância ruim, então Deus não me livra dos frutos. Não. Ah, eu tive uma infância muito boa, aí tem que dar mais fruto ainda. Mas todos têm que dar frutos, porque Deus veio procurar os frutos ali. E na hora que Ele vem procurar os frutos, Ele não vem buscar aparência. Como eu disse na introdução da mensagem, Ele não vem buscar o que é visível apenas. Ele vem buscar aquilo essencialmente que é interior. Só que o grande problema da figueira, e é a mesma coisa que Jesus fez certa vez, ao encontrar uma figueira que parecia frondosa e bonita, lembram quando ele fez amaldiçoar a figueira? Por que ele fez? Que culpa teve aquela pobre árvore? A culpa dela foi ter uma boa aparência, foi ter uma aparência muito frondosa, muito cheia de folhas, e às vezes a árvore produz flores. Estamos na primavera, as árvores vão começar a produzir flores e muitas folhas. As folhas caíram no outono, na primavera elas vão voltar, as flores vão começar a brotar, e depois das flores vem frutos. E se parar nas flores? Se parar nas flores, ficou só enfeite, virou só fantasia, virou só alegoria. E é isso que tem acontecido com muitos de nós. Nós temos folhas, nós temos flores, parecemos pavões bonitos desfilando por aí. Quando se vai buscar um fruto, nada se encontra. O Senhor daquela vinha veio buscar frutos, porque certamente viu folhas, certamente viu flores, coisas bonitas, que enchem os olhos, mas que não têm conteúdos. A gente se deixa impressionar com o que a gente vê. E a gente engana um ou outro querendo mostrar algo para o outro, para que haja uma impressão na pessoa. Às vezes nós ficamos mais felizes com a impressão que causamos
com aquilo que verdadeiramente somos. E isso é a completa inversão dos valores. Eu causei, né? A moda agora não é isso? Olha, fulano causou. A menina causou. Como é que ela causou? Ela foi para a festa igual uma piriguete, né? Ela causou. Ela chegou com uma plataforma assim, ela foi, o cara também causou. A gente está mais preocupado com aquilo que a gente causa do que com aquilo que a gente realmente é. Então a gente anda por aí enfeitado igual um pavão, mas que não produz nada. E Deus não se impressiona com pavões, pelo contrário, quando ele vê um, ele espera alguma coisa. Jesus foi lá, buscou lá, chacoalhou a figueira, não veio nada, ele diz, então seca. Seca porque você só está enganando aqui. Você está vivendo de enganação, está vivendo uma vida fantasiosa, a vida do Facebook. Você não é nada disso que você posta, então seca. É isso que está acontecendo. E ele então vai buscar frutos, porque espera frutos, que é o ciclo final da figueira. Não adianta ter folha, não adianta ter flores, está bonita, se ela não produzir de fato. E as flores e as folhas são muitas vezes obras inacabadas. Irmãos, a gente às vezes acha que o importante é fazer, ou pelo menos mostrar que estamos fazendo. Eu nunca tive essa política aqui na igreja. Do importante é fazer e mostrar que estamos fazendo. Eu só gosto de fazer o que eu consigo terminar. Eu não gosto de começar uma coisa e não terminar. Eu tenho horror a isso, irmãos. Mas muitos de nós gostamos de começar para mostrar que estamos fazendo. Ah, não, senão vão dizer que a igreja é parada. Vão dizer que a igreja não funciona. Eu sempre quis fazer um boletim para a igreja. Se você olhar o nosso boletim, você vai ver que ele não existe desde o primeiro culto da igreja. Foi em 99. O boletim começou em 2001. Eu falei, eu só vou começar o boletim quando eu continuar mantendo. Já viu quantas igrejas tem aí, abrindo um parênteses, começa uma revista, tem 3 edições, acaba a revista. Começa não sei o quê, faz umas 5 vezes, acaba o que faz. Nós não podemos fazer assim, porque isso são só folhas e flores. Isso floreia, mas não dá conteúdo. Jesus, quando falou de frutos, ele disse que o fruto deveria ser permanente. Fruto permanente é aquele que dá sempre, em toda época de fruto, você vai lá e tem fruto. Não é só algumas vezes, não é só algumas folhas e algumas flores, mas é algo que prevalece, e é isso que nós precisamos. E o fruto que Deus quer encontrar em nós, que não somos figueiras, não somos árvores, essencialmente o que Deus quer de mim e de você, irmãos. Não são as coisas que a gente faz, como eu disse, mas são as coisas interiores que vão gerar, aí sim, obras. O maior fruto que Deus espera em nós é Ele mesmo que nos dá. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22. A gente quer impressionar Deus com algo que a gente faz. Mas, na verdade, a gente dá a Deus o que Ele já me deu primeiro. Lembra do versículo no Salmo? Que darei ao Senhor por todos os benefícios? Tomarei o cálice da salvação. Não tem algo que eu consiga dar para Deus para deixar Deus impressionado. O que eu dou a Ele é aquilo que Ele já me deu. A fé é um dom de Deus, diz a Bíblia. Eu dou a Ele a minha fé, que Ele me deu primeiro. O fruto do Espírito Santo, de quem é? Do Espírito Santo, mas através de quem? De mim. E é isso que Deus quer ver em mim, o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 até o versículo 25. Mas o fruto do Espírito é, olha aí, figueira, o que Deus quer de você? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andaremos também no Espírito. Olha o fruto que Deus quer. Deus não mandou essa mensagem para você essa manhã porque Ele quer que você construa um prédio, porque Ele quer que você faça uma coisa que quer que você sirva, porque Ele quer ver o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Ele quer ver os crentes vivendo como crentes, com amor, com alegria, com paz, com paciência, com bondade e benignidade, sendo fiéis, tendo mansidão, domínio próprio. É esse o fruto que Ele quer da gente. Às vezes a gente está preocupado em construir prédio, em fazer não sei o que, fazer não sei o que lá,
e o principal eu não dou. O que adianta fazer um monte de coisa para Deus e não ter domínio próprio, não ter mansidão, não ter paciência, não ser bondoso? O que adianta fazer isso tudo e não ser alegre? Não adianta, irmãos. Esse é o fruto principal que está sendo requerido de nós. E aí, voltando lá ao texto, a gente já vai terminar daqui a 2 horas, voltando ao texto, lá em Lucas 13, o versículo 7 diz: pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. E aí, qual é a decisão? Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? A terra tem valor, foi Deus que fez, irmãos. Há pessoas ocupando inutilmente a terra. Eu chamo de ladrões de oxigênio. Tá? Estão aí roubando o nosso oxigênio. Estão vivendo inutilmente, ocupando um espaço de forma improdutiva. Não é? É disso que Deus está falando. Então, veja que há um prazo da parte de Deus. Veja que ele mostra que essa situação não pode ser indefinidamente protelada. Há um prazo para dar frutos. Simbolicamente, Jesus falou aqui de 3 anos. Eu digo simbolicamente, graças a Deus, porque senão muitos de nós já teriam sido cortados, né, irmãos? Porque tem gente aí há muitos anos, velho de casa, que não consegue dar um frutinho do Espírito Santo, né? Está difícil, irmão. Então, 3 anos é hipotético. Mas é para mostrar que há um prazo, que não pode ser indefinido, que a paciência de Deus tem limite. Dá para entender isso? Então eu não posso abusar dessa paciência. Eu não posso dizer como tantos, o meu Senhor tarda em vir. Ah, está demorando, Jesus não vai voltar agora não. Aliás, não voltou ontem, você viu? Disseram que ia voltar ontem, não voltou ontem, o mundo não acabou. Então, aí o pessoal diz, está vendo? Agora que não volta mesmo, então isso aí não vai voltar nunca, e aí vai demorar. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado, Eclesiastes 3:1, né? Então, você não se iluda com esse adiamento, né? Deus está nos concedendo a cada dia que Ele não volta, uma oportunidade, uma capacidade. Ele distribuiu talentos entre nós como uma oportunidade, como uma capacidade, e Ele espera multiplicação. Lembra quando Jesus contou a parábola dos talentos? O que Deus espera do talento? Que ele seja guardado e entregue depois do mesmo jeito? Ele espera que ele seja multiplicado. Esse é o investimento que Deus tem feito. Cada dia que Jesus ainda não voltou, é uma chance que eu tenho para começar a produzir o fruto. É uma chance que eu tenho para começar a dar a Deus aquilo que realmente lhe agrada. A fé, o arrependimento. É uma chance que muitos têm para conversão, irmãos. Cada dia que Jesus não volta, é uma evidência da misericórdia de Deus. Ele plantou e ele espera colher. Versículo 8 diz, ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Esse que fala aqui, esse viticultor, que trata da vinha, é o símbolo de Jesus. Você vê aqui Deus Pai e Deus Filho trabalhando juntos. Deus Pai, o Criador de tudo, que colocou tudo e que espera os frutos, e Deus Filho, o mediador de todas as coisas, o nosso advogado diante do Pai. Nós temos um advogado, sabia? Graças a Deus. Graças a Deus nós temos um advogado, senão já teríamos sido cortados há muito tempo, irmãos. Já teríamos sido cortados, porque não fazemos o que precisamos fazer, porque deixamos de lado os nossos compromissos, as nossas responsabilidades, porque invertemos as nossas prioridades. Mas há um advogado dizendo, Senhor, intercedendo. O que a Bíblia fala que Jesus está fazendo hoje, irmãos? Intercede por nós. Intercedendo, esse é o símbolo da intercessão dele, intercedendo, Senhor, dá mais um ano, dá mais uma chance. Veja, eu preguei domingo passado, Lucas 22, abra aí comigo, Lucas 22, 31 e 32. Olha aqui o advogado intercedendo. Lucas 22,
31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, fiz o quê? Roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha o intercessor aí. O maior intercessor que eu tenho é Jesus, irmãos. É aquele que está intercedendo por mim hoje, por você hoje, dizendo, eu roguei por você, para que você não desfaleça, para que essa peneira de Satanás não te destrua, e para que você se fortaleça quando você se converter. Jesus rogou por aquela figueira, dizendo, mais um ano, Senhor, mais um ano. Veja, Hebreus 7:25, que eu citei para você ainda há pouco, veja só o que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo número 25. Hebreus, capítulo 7, verso 25, é o que Jesus tem feito. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para quê? Para interceder por eles. Jesus vive sempre para interceder por nós, para que a faca não venha, para que a foice não arrebente. Ele está intercedendo por nós, como diz o texto. E veja mais o que diz aqui o texto. Ele respondeu, deixa ainda até que eu escave ao redor dela, coloque estrume, trate um pouquinho mais dela, cuide um pouquinho mais. Ele vai escavando ao redor. Sabe como é que Deus escava ao redor da nossa vida para a gente não ser cortado? Ele coloca umas tribulaçõezinhas, sabe? Dá uma escavadinha na sua vida. Irmão, você não está dando muito fruto, Deus está precisando dar uma machadadazinha de leve em você, sabe? Aquela só na beirada, só para escavar em volta assim, né? Não deve ser muito confortável, porque em volta estão as raízes, né? Então dá umas pegadinhas assim nela, né? Dá uma escavadinha nela e tal, a coisa vai acontecendo, vem umas dificuldades, vem umas tribulações, santas tribulações, que aí faz a gente frequentar o culto de oração. Oh, como é bom uma tribulação. Ninguém diz amém nessa hora, né? Eu acredito, eu creio, né? Você não vai dizer amém, porque ninguém quer uma tribulaçãozinha, mas que às vezes é bom, né, irmão? É bom para trazer a gente mais para perto de Deus, para orar mais, ler mais a Bíblia, né? Também aí uma tribulação, a gente passa a orar. É essa escavada que Jesus quer dar. Depois ele diz uma coisa engraçada, ele vai botar estrume na gente. Aí vamos tirar o sentido natural e vamos olhar para o sentido espiritual, né, irmãos? Porque alguns estão precisando mesmo de um estrume na cabeça, mas tudo bem, isso é outro assunto. Mas o estrume é um símbolo do fertilizante. O que o fertilizante faz? Ele traz vida, né? Ele produz as condições ideais para que haja vida. Sabe quem faz isso com a gente? É a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Está aqui na parábola simples de Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O fertilizante que move. Lembra que eu li o fruto do Espírito com você? É esse fruto que ele quer encontrar na gente. Esse fruto que vai sendo ministrado para que a gente seja útil, para que a gente apresente um resultado realmente na nossa vida. E ele continua fazendo isso. Cada dia, mais uma chance, mais uma oportunidade. Agora entenda, não é para sempre, irmão. Haverá um dia que não haverá mais oportunidade. Lembra das 10 virgens? Para 5 delas não houve outra chance. Deus é paciente, Deus está intercedendo hoje, o Espírito Santo está sobre nós, trazendo esse fertilizante que a gente precisa, mas a gente tem que dar frutos, irmãos. Veja a Bíblia em Filipenses, capítulo 1, há uma palavra aqui de conforto. Filipenses, carta de Paulo, capítulo 1, versículo número 6, está escrito: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus está trabalhando na gente, irmãos.
Jesus está trabalhando, está escavando, está colocando fertilizante, está completando essa obra, e Paulo acredita, ele é fiel para levar isso até o final, falando daqueles que creem, falando daqueles que se arrependeram. A obra agora Deus está fazendo para que eu apresente o fruto, porque não é a vontade de Deus me cortar, não é a vontade de Deus retirar e eliminar, mas eu preciso encarar essa realidade. E para aquele que ainda não se converteu, a mensagem é clara: Deus não vai tolerar o pecado para sempre. Deus não vai tolerar essa inoperância para sempre. Se não der frutos, vai ser cortado, queridos. Essa é a lição desse texto. E para terminar, eu abro contigo Mateus capítulo 3, versículo 10, para fazermos a leitura desse texto e encerrarmos a mensagem. Se o louvor quiser subir, já pode vir. Mateus capítulo 3, versículo 10. Olha como o Senhor está aqui nos advertindo. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é o quê? Cortada e lançada ao fogo. A intercessão, o trabalho, ele pede mais um ano para eu tentar. 3 anos ia cortar, agora mais um ano. São números simbólicos, mas o que significa que há um prazo, há um tempo, em que se nada acontecer, só restará a opção de cortar. E o machado já está posto. Nós já estamos na prorrogação, irmãos. Primeiro e segundo tempo já foram. Estamos na prorrogação. Machado já está. E aquele que não produzir, a Bíblia diz, será cortado. Deus espera o fruto do Espírito na vida do crente. E na vida do descrente, Deus espera que ele se entregue e se converta. Que ele creia de todo o seu coração. Que assim aconteça. Guarda a palavra no teu coração. Vamos louvar ao Senhor. Oh, Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci para te servir, sou escravo da tua graça. Vem minha vida dirigir, és oleiro, eu sou barro em tuas mãos. Ó Senhor, tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Você que precisa fazer essa oração essa manhã, coloca a tua mão no coração. Você que precisa mais de um agir de Deus, peça a Deus, coloque-se nas mãos dele, diga como você cantou: eu sou barro em tuas mãos, Senhor, conserta a minha vida, me dá utilidade, Senhor, que meu fruto seja permanente, que eu não viva de aparências, Pai, mas de verdade, de essência. Traga comigo, Senhor, fala com Deus essa manhã em oração, diga: Pai, eu quero te servir, eu quero apresentar frutos, eu não quero ocupar inutilmente a terra, eu não quero ser um peso em tua casa, eu não quero estar aqui sem produzir. Eu quero, Deus, mostrar na minha vida o fruto do Espírito. Eu quero paz, eu quero mansidão, eu quero paciência, eu quero bondade, Pai. Eu preciso de domínio próprio, eu tenho que mostrar isso ao mundo, porque eu sou teu filho e teu Espírito habita em mim.
Eu preciso mostrar esse fruto, Pai. Não apenas aparência, mas verdade. Fala comigo, Senhor. Diga para Deus: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso ser moldado pelo Senhor. Eu preciso, Pai, que o oleiro opere em mim, que Jesus escave ao meu redor, que esse fertilizante seja colocado sobre a minha vida. Oh, Senhor, abençoa Teus filhos, abençoa Teu povo essa manhã. Nos faz uma igreja de frutos, Senhor, não apenas de aparência, mas de fruto, fruto genuíno, fruto que permaneça, fruto do Teu Espírito. Transforma a vida de cada crente nesse lugar. É o que eu te peço, orando com os irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Quero estar, Senhor, disponível. Usa a minha vida, Pai, em total consagração. Eu nasci para Te servir, sou escravo da Tua graça. Minha vida dirigir, és oleiro, eu sou barro em Tuas mãos. Ó Senhor, Tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, Tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo o Teu querer. Ó Senhor, Tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, Tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo o Teu querer. Faça em mim, Senhor, segundo o Teu querer. Faça em mim, Senhor, segundo o Teu querer. Faz, Senhor, na nossa vida. Recebe o nosso culto essa manhã. Glórias a Deus.